Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico, inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a Rádio CT é mais um canal de comunicação que o SINDCT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque na programação aqui do Clique Jornal, que é uma mídia alternativa que, além de informar, ainda toca o melhor da MPB. E lembrando a você, internauta, que é uma web rádio dirigida por um sindicato, ainda mais de CIT, de Ciência e Tecnologia, dá vigor novo à democracia, pois setores que antes não se viam representados nos meios de comunicação passaram a ter voz e vez. E o papel do grupo de comunicação aqui da Rádio CT, que é liderado pelo engenheiro Gino Genaro, ou também engenheiro Ivanil Elisiário, é conquistar a audiência por meio de uma programação cultural de qualidade, pois se temos uma rádio hoje é porque queremos ter conteúdo. E o conteúdo está aqui hoje. Nosso convidado, Benevides Ferneda, que é o Geleia. Ele é desportista, é o presidente da Águia do Vale, do São José Esporte Clube, e veio aqui na Rádio CT para falar para todo o Brasil a quantas andas o ninho da águia aqui em São José dos Campos. Benevides Ferneda, Geleia, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, é um prazer estar aqui presente nessa emissora. Estou falando com um cartola, podemos dizer assim? É esse o nome dado ao desportista dirigente de clube? É um cartola que nas horas de boa teve lá no São José. Estou no São José desde 80, 36 anos, né? Tive glórias, muitas glórias. Disputei 2 brasileiros da Série A, né? Poxa! 2 da Série A, 1 da Série B. Fui vice-campeão paulista. Como diretor de futebol, era o Pedro, o Died e eu. Nós 3, o Fernandinho, supervisor, que é uma excelente pessoa. Infelizmente, agora eu peguei o São José e ficou do jeito que está, por falta de apoio, né? Ô Geleia, então você é um dirigente esportivo, não é de agora, não é só na presidência desses 4 últimos anos aqui, mas sim, já há 36 anos está no São José, foi diretor de futebol, ganhou participou de 2 campeonatos da Série A? 2 campeonatos da Série A. Eu fazia show lá no Teatrão, com o dinheiro que eu arrecadava lá, ajudava a pagar os jogadores. Nós chegamos a ficar com 11 mil sócios. Fui diretor social do clube na época do Augustinho Soliva. Poxa! Fui presidente do clube 3 meses, que o Soliva viajou para fora, que ele era do Lions, né? Aí ele me deixou de presidente do clube. Então eu fui vice-campeão paulista. Em 88 ficamos em 3º lugar no Campeonato Paulista. Subimos o time em 87, eu, Pedro, o Died, o Fernandinho, graças a Deus que graças a Deus que o Pedro está do lado de Deus lá em cima, que foi uma excelente pessoa, um grande esportista que está esquecido na cidade, mas não está esquecido por mim, não. Toda hora eu lembro do Pedrão. Aliás, o Pedro Ives, é verdade, você citou um assunto aí que politicamente, ele que foi prefeito, foi deputado estadual, foi campeão do basquete aqui em São José dos Campos, foi um dos campeões do São José. Nenhum nome, nenhuma rua, nenhum risco em relação ao Pedro Ives. Nem um centro esportivo, nem uma praça, nada o nome do Pedro Ives. Foi um grande esportista, o Pedro Ives, o Agostinho Soliva e o Pedro Ives, para mim, foram os melhores presidentes que passou no clube. Presidentes de glória. A gente imaginava que o Parque Alberto Simões, lá no Alto de Santana,
não desmerecendo a família e o nome do Alberto Simões, que foi um grande cronista esportivo, mas que levaria o nome de Pedro Ives, e muito pelo contrário, não foi lembrado também o nome do Pedro Ives na inauguração de um parque que é todo esportista lá no Alto Santana, né? Você falou a verdade, podia ter colocado o nome do Pedro em qualquer lugar lá, que já estava reservado para o Alberto. Tudo bem, vamos respeitar, porque o Alberto foi um excelente cronista, você falou a verdade. Uma pessoa que eu adorava, entendeu? A gente viajou para a Espanha com o São José, entendeu? Trouxemos 7 troféus da Espanha. O São José veio invicto de lá para cá em 89. Agora recente, então, 89 para cá, nós 89, estamos com 16 anos, 26 anos. Por aí, né? 27 anos, né? 27 anos. Viagem pela Europa, na Espanha, foi e voltou invicto. Invicto, eu trouxe 7 troféus. São José não perdeu um jogo. Caramba! Você vê como São José, na época assim que a prefeitura ajudava, na época uma pessoa que não pode esquecer que ajudou muito São José foi o Antônio José, que foi o prefeito. O Antônio José 87. Mendes Faria. Se ele não tivesse ajudado, talvez nós não tínhamos subido. Ele ajudou, ele foi o prefeito, mas ele ajudou mesmo. O Bevilacqua ajudou, o Pedro ajudou, mas para mim quem ajudou mais foi o Antônio José, na época que eu estou no São José. Nessa época do Antônio José, você era o quê lá? Diretor de futebol? Diretor de futebol. E o Antônio José também bem lembrado, né? O Antônio José, não tem nada aí, quer dizer, nos meios esportistas que lembre esse fato. Você veio resgatar essa homenagem até em vida para o Antônio José. Então, Paulo, tem uma coisa que muitos esportistas da cidade vai lembrar, alguns torcedores antigos também vai lembrar. Você, eu não sei quanto tempo você está aqui na cidade, você nasceu aqui, eu conheço você há 5 anos. Exato. Em 84, o São José parou. São José parou. Parou de jogar a bola, pediu licença na federação. Aí eu fui correr atrás de toda a documentação, como eu fui diretor do SAD de São Caetano, e tinha um Atala que era meu amigo lá na Federação Paulista. Poxa. Aí ele me deu todo o caminho para mim pôr o São José para disputar de novo. E São José, em 85, o São José disputou, ficou um ano parado, viu, Paulinho? Isso ninguém, tem muita 84? Gente que não sabe. Olha só. Tem muita gente que não sabe isso aí, só sabe jogar pedra. Mas eu coloquei o time para disputar. E ninguém queria ser presidente do clube. Eu falei, vou ser presidente do clube. Falei com o Pedro Ives, o Pedro falou que aquele ano ele não podia, ele tinha muito compromisso. O Wilson Renato queria ser diretor de futebol, não queria ser presidente. Aí foi. Aí o Wilson Renato aceitou ser presidente do clube. Aí nós disputamos em 85, se eu não me engano, ficamos em 10º lugar. Foi ótimo. Quer dizer, resgatou, ficou um ano parado, conseguiu com o Miguel Atala? O João Atala, que era da federação, ele era diretor do departamento profissional. Aí ele me deu os caminhos, aí falamos com o Wilson Renato, ele aceitou. O São José estava proibido de jogar aqui, tinha que jogar lá em Mogi, jogar no Campo Nacional. Geleia, você passou os piores momentos e os melhores momentos do São José com o São José. Você é uma personificação da águia. Eu sou torcedor da águia e eu tenho a águia no meu coração. Como meu diretor de futebol, que é o Eduardo Penelope, que se não fosse ele também eu estava morto. O Eduardo é um dos apaixonados que, além de ser apaixonado pelo São José, ele também ele empresta a assinatura dele nos bancos para o São José. Ele ajuda financeiramente. Isso é verdade. E não recebe nada em troca. Nada. É por amor mesmo. E ele colocou muito dinheiro no clube, você entendeu? E graças a ele me ajudou muito. Agora, Paulinho, você acredita que eu fui médico do São José? É isso que eu queria. E nós fomos jogar em Araraquara, o Leandro, zagueiro nosso, quebrou a cabeça. Rachou a cabeça, né? E o Leão era o meu treinador, o Leão. E eu estava no banco de reserva sentado, né? Aí ele me empurrou, o Leão me empurrou assim, vai lá, nós não tem médico. Aí eu fui lá e a imprensa me entrevistando no ar, doutor daqui, doutor de lá. Eu falei, não, tem que levar ele ponto de socorro para dar uns pontos e tal. Até que eu saí bem, viu, Paulinho, de médico. Olha, quer dizer, já foi o médico que salvou o São José uma vez. Foi. Agora, Geleia, você tem uma relação de puro amor com o São José. Verdade. Você é torcedor do São José.
Como é que você vê a situação quando você assumiu definitivamente como presidente por um longo espaço? Você tinha uma expectativa e de repente nada daquilo. O que fazer com o São José? Eu, quando assumi o São José, eu tinha uma empresa que ia patrocinar o São José. Estava tudo certo, tudo encaminhadinho. Aí chegou um dia, eu estive lá com o pessoal, aí estava todo mundo triste lá em São Paulo, a reunião era em São Paulo, estava todo mundo triste, aí os chineses falaram assim para mim, ó, não vai dar para ajudar você no São José. Aí eles falaram que tem umas empresas lá, de carro, que ia patrocinar o São José. Aí eu fiquei caído, aí falei, como é que eu vou fazer agora? Depois apareceu outra aqui, uma igreja aí que ajuda nós, e aí chegou na hora, tá tudo certo, ia bancar o São José, chegou na hora, falou que não ia ajudar mais, porque houve um projeto político lá, que não dava mais para ajudar o São José, aí me quebrou a outra perna que eu tinha, já estava com uma, fiquei sem. Aí fui na cara e na coragem. Você tinha também a esperança até da chancela da Prefeitura de São José, que iria ajudar o São José quando você assumiu. Você ganhou a eleição, a Prefeitura iria ajudar o São José. Com a sua eleição, que foi por 2 votos? Foi por 2 votos. 2 votos. E aí você perdeu também o patrocínio da Prefeitura. Eles ficaram magoados, porque era outro candidato, né? E que eles estavam apoiando, mas o prefeito nunca falou para mim, eu estou apoiando fulano, ciclano e beltrano. Você entendeu? Aí o outro candidato perdeu por 2 votos, aí alguns vereadores ficaram magoados e ficou na cabeça do prefeito, e o prefeito caiu fora, não quis ajudar, né? Você se arrependeu de ter vencido as eleições, Geleia? Não me arrependi, porque o São José ia acabar. Já teria acabado. Ia acabar, porque no que eu vou falar não é maldade do prefeito, tá? Eu, infelizmente, não posso jogar nas costas do prefeito. O prefeito esteve comigo 2 vezes, depois não recebeu mais eu na prefeitura. A intenção era acabar com o São José Esporte Clube, porque tem dívida. E pegar o outro São José que não tinha dívida, como já fizeram as outras vezes que acabaram com o São José por causa de dívida. Entraria um novo time... Sem dívida, que era o outro São José dos Campos. E aquela outra caducaria. Isso. Então, a ideia tem o São José Esporte Clube e o São José dos Campos Esporte Clube, o outro não, nome? ia continuar São José dos Campos, porque se não ficar Esporte Clube, aí o CGC ele está contaminado, mas vai por aquele CGC, porque eu tive com o juiz na trabalhista, ele falou, vocês podem mudar o nome. Mas o CGC tem que ser do outro clube. Mas se você colocar o distintivo do São José Esporte Clube, nós vamos em cima do outro São José com a dívida. Eu tive na Justiça Trabalhista, eu fiz tudo. Bom, então é uma boa conversa essa de que o São José teria acabado se você não tivesse apanhado o São José, e seria um outro clube. Agora, tocando mais na questão do São José, e agora, tem 2 São Josés aqui na cidade? Tem 2, tem o São José dos Campos, né, que está na terceira, e tem o nosso São José Esporte Clube que caiu. Caiu. Por que caiu? Caiu porque faltou apoio, faltou dinheiro, você entendeu? E... Futebol é um esporte muito caro? Muito caro. Muito mesmo? Caro. Você tem que alugar ônibus, alugar apartamento para os jogadores ficar, fornecimento de alimento. Restaurante. Restaurante. Escrever os jogadores. Cada jogador não é barato. É 25 mil para você escrever um time de futebol. É difícil. 20 mensal ou não? Um ano. O tempo que ele ficar. Se ele ficar 4 meses e depois você renovar o contrato com ele, você tem que pagar outra inscrição, entendeu? Um time para ser inscrito numa competição, R$25 mil. E se tiver mais transferência de fora, da Federação Carioca para São José, é R$1.200. Transferência do jogador. Cada fora um. Os 25. Fora os 25. Ô Geleia, é um esporte muito caro, mas é um esporte para apaixonado. É para apaixonado. Então, por falar em paixão, nós vamos agora tomar um chá, tomar um café, tomar uma água, e na volta vamos falar desta paixão
pelo São José em relação ao Teatrão, tá certo? Certo, tá certinho. Um breve intervalo e o Benevides Ferneda, o presidente do São José Esporte Clube, a Águia do Vale, volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O bate-papo aqui com Benevides Ferneda, que é o doutor Geleia. Geleia é o desportista presidente do São José. Inicialmente, os conselheiros do São José fizeram uma reunião essa semana e parece que tem eleição à vista aí, não é, Geleia? Vai ser dia 6 de novembro lá no Polo Esportivo, né? Vai eleger o novo presidente do clube, né? Você deixa depois de 4 anos o São como José presidente, como presidente, sim, né? Sim. E está completando 36. No clube. 36 anos. Agora, Geleia, como presidente, com falta de dinheiro de São Paulo, daqui, com essas dificuldades todas, dinheiro para a federação, como é que você fez para treinar o time? Porque é sabido que o São José não tem o estádio Martins Pereira, que seria historicamente o estádio do São José, ele não tem estádio, né? Como é que fez? São José para treinar foi muito difícil, Paulinho. A gente treinava nos campos dos bairros. Mas os presidentes davam a chave do cadeado para nós, para poder treinar no outro dia. Aí eles trocavam o cadeado à noite e a chave não servia. Caramba. Aí tinha que estourar o cadeado para você treinar nos campos. Era alugado ou emprestado? Emprestado. Aí o presidente num time da várzea chegava, olha, tá aqui, tá emprestado para você treinar amanhã, sábado, às 8 da manhã. Te entregava a chave.
quando você chegava com os jogadores, daí tinha que ter alugado um ônibus também. Alugava um ônibus, colocava os 11 jogadores mais o goleiro ali dentro. E quando chegava para abrir o portão do time, do estádio, estava trocado a fechadura. Cadeado. Aí a gente estourava o cadeado. Aí teve uns presidentes, que eu não vou citar o nome, falou que ia fazer um BO na delegacia. Eu falei, faz. Teve outro lá que nós não conseguimos estourar o cadeado, a tela estava aberta, o jogador passou por debaixo da tela. Foi brincadeira, profissional, pô. É humilhante. É humilhante, pô, porque eu não conseguia nada, eu estava amarrado. E a mídia não foi muito simpática com você. Você foi o culpado do São José estar em dificuldade? Foi isso que você sentiu? Eu sou culpado de tudo, né? O São José cair, eu sou culpado, mas faz parte, eu vou fazer o quê? Eu, pelo menos, eu não deixei o time acabar. Caiu, tudo bem, mas ele está respirando. Acabar não acabou. Isso, está respirando, entendeu? Como está o São José hoje? Cadê a equipe do São José? Agora para, né, Paulo? Agora só o ano que vem, né? Uhum. Começa o campeonato ano que vem. Disputou o 15, o 17, o 11, o 13. Mas é tudo menino da cidade, né? Só para participar, né? Agora, tem bons jogadores aqui em São José? Tem, Paulo. Tem bons jogadores? Tem sim. Precisa de treinamento. Precisa de treinamento. E para treinamento precisa de estádio. Isso, de precisa campo. De alimentação. Um centro de treinamento. O São José tem que ter um projeto, fazer esse projeto. São José, eu estou no São José há 36 anos, ele sempre foi levado nos peitos, Paulo. Nunca teve estrutura nenhuma, tem que ser realista. O São José tem que se estruturar. Fazer um centro de treinamento, você entendeu? Alojamento para os jogadores, academia, tudo. Igual tem alguns times aí que tem, o São José não tem nada. O município poderia encampar essa ideia? Sim. Ela sairia ganhando, porque a publicidade da cidade e ela ganharia propaganda gratuita no Brasil inteiro. Você vê, eu tenho um amigo meu que é japonês, ele está sempre no Japão, ele é de Atibaia. Aí ele falou que nos anos 88, 89 e 90, os times que eram mais falados do interior de São Paulo eram o São José e o Bragantino, no Japão. Poxa vida. Entendeu? Olha o nome que tinha o São José, agora olha o nome que está o São José. Sempre foi um grande time. Sempre foi. Tem bons jogadores no plantel. O que precisa, então... É uma estrutura. É a estrutura. Um centro de treinamento, né? Agora, por falar em estrutura, diminuiu um pouco. Por que a prefeitura ficou com 70% do Teatrão? Nós tivemos com uma pessoa aqui a semana passada, um opositor da sua administração, e ele dizia que a prefeitura naquele processo do Teatrão, que não deveria tomar o Teatrão. A pergunta, Geleia, por que a prefeitura ficou com 70% da área do Teatrão? Paulo, boa pergunta, porque estão falando que eu entreguei o Teatrão. Sim. Eu entrei no clube e já estava correndo o processo do ex-presidente que estava lá, o processo já estava correndo na justiça. E eu estava procurando o CNPJ do clube, que eu não achava o cartão, e sem querer eu achei a notificação, que era para o São José se defender, estava engavetada. Faltava 10 dias para o São José perder tudo. Entendeu? A promotoria queria tomar tudo do São José. Aí eu arrumei o advogado correndo, até quem deu dinheiro foi o Penelope, que pagou o advogado. Tem que agradecer o Penelope. Não, o Eduardo. O Eduardo. Ele que deu dinheiro, tem que agradecer ele também. Aí deu tempo da gente recorrer, aí chegou lá, levei até um conselheiro junto, para não falar que eu estava dando o Teatrão. Aí chegou lá, a promotora queria tudo para a prefeitura. Eu falei, não, eu quero 40%, entendeu? Ficamos discutindo lá. Aí depois voltamos, depois de mais 15 dias, continuou a discussão. E o pessoal da prefeitura lá, advogado, estava o vereador... Com toda a estrutura. Toda a estrutura, e o São José sem estrutura nenhuma. Aí nós arrumamos um advogado. Aí a promotora falou, não, é tudo da prefeitura. Eu falei, não tem nada tudo da prefeitura, eu quero pelo menos 40%. Aí foi daqui, foi de lá, aí o juiz bateu o martelo lá, 30%. Mas já estava tudo do lado da prefeitura, né? Bom, então, se o São José ainda tem 30%... Graças a mim.
Foi o Geleia que conseguiu. Então, ainda você ficou ouvindo coisa na cidade aí que eu vendi o Teatrão, que eu peguei dinheiro do Teatrão. Você só perdeu com só isso, perdeu. mas o São José ganhou, porque definitivamente, pela notificação, 10 dias tinha para recorrer? 10 dias. Mas isso já no início do mandato seu? Foi no início. Eu já estava correndo o papel, escondido na gaveta, 2 meses. E ninguém ia defender o São José. Caramba. Foi coisa de Deus, Paulinho. Nós ia perder. E é mesmo. A revelia. Foi coisa de Deus, você entendeu? Seria julgado a revelia. A revelia, o São José ia perder tudo. E agora eu sou culpado? Tem que falar com outro presidente que passou no clube. Entendeu? Agora, a acusação é essa, de que o Benevides Ferneda fez um acordo e fez a doação. Então não houve doação. A justiça assim o determinou, mas mesmo assim você ainda ficou com um pedaço. Então, agora, Paulinho, ninguém tem documento nenhum, está lá na justiça. Eu não tenho documento dos 30%, a prefeitura também não tem documento dos 70%, entendeu? E aí? E aí que a gente está tentando ver se arruma um advogado para ver esse documento, pelo menos o São José pegar um documento definitivo, que né? Uma escritura, né? Uma escritura, né? Poxa vida, ninguém tem um papel escrito? Não. De que a prefeitura também, então, não é dona dos 70%? Não, porque ela também não tem nada escrito. Seria a Secretaria de Esportes a cuidar disso ou não? Não, é o departamento jurídico da prefeitura. Bom, então tá aí. O jurídico da prefeitura... Se eles pegaram, pelo menos para mim ninguém passou nada. Bom, mas se eles tiverem os 70%, eles têm que te dar também o documento dos 30%. Então tem 30% ali que está... Tá. Bom, e a metragem lá está errada, né? A prefeitura pegou um pedacinho a mais lá que tem que medir. Você está entendendo? Olha, tem tudo isso. Tem tudo. Não é fácil, Paulinho. Ser sozinho e o Penelope me ajudando, pô, me dando maior força, e eu sozinho, corre aqui, corre ali, paga incêndio, tudo quanto é lado, Paulinho. Ô Geleia, tem também aí a Boca Pequena que fala que o Geleia, o presidente do São José, além de ter doado para a prefeitura 70%, que agora está explicado, queria perder os 100%. E conseguiu, através dos seus advogados e o Eduardo Penelope, com que o São José ficasse pelo menos com 30%. Só que não tem documento. Não. Agora, uma outra que corre na Boca Pequena é por que o Benevides Ferneda não aceita mais sócios no São José? Não aceita porque não tem nada para oferecer, né, Paulinho? Se eu vou vender um título para você, eu não te ofereço nada, você vai na justiça, você ferra o São José. Como é que eu vou vender um título para você que você não tem nada? Então, o que tem que fazer? Mudar o estatuto, que tem que fazer igual os clubes estão fazendo, o São José também tem que fazer, e colocar o sócio-torcedor, que vão ter direito a voto, eles vão escolher o presidente do clube, então tem que mudar o estatuto do clube. A primeira coisa que tem que fazer agora é mudar o estatuto do clube. Agora, então, não tem sócio, porque não tem o que oferecer. É verdade, juridicamente O que eu vou oferecer? Eu não tenho nem a escritura do terreno lá, o documento do terreno que eu tenho 30%. Eu não tenho nem... Como é que eu vou vender um título para você, Paulo, se eu não tenho nada na mão? É verdade. Seria um título 171. Então, isso, é isso aí. É verdade. Então, agora, algumas pessoas contrárias... Olha, quero recapitular aqui porque a conversa tá muito proveitosa. Não foi feita doação nenhuma para a prefeitura e muito menos os 70% não foi doado. A justiça acabou notificando, tinha 10 dias para recorrer e a atual administração do São José conseguiu ainda... foi um acordo daí? Nós chegamos até pedir mais um prazo para o juiz, porque estava sem advogado. Aí o juiz deu mais 5 dias. Aí foi onde a gente conseguiu colocar os papéis lá, para não perder tudo, entendeu? Então você acabou sendo o salvador do São Salvador José. do São José. Mas ninguém conhece, ninguém reconhece. Olha, torcedor ingrato pelo jeito. Bom, então tá aí a questão da doação, a não aceitação de sócio, porque seria um 71, você não tem nada para oferecer, né? Você não tem nenhuma banheira para o cara tomar banho lá, vai oferecer o quê? Não é verdade? Muito bem. Bobo você não é, né, Geleia? Não. Se você vendesse um título,
Estava encrencado. Estava encrencado, cara. Ele chamou eu de 71, como você falou aí. Como é que eu vou vender um negócio pra você que não existe? É verdade. Seria até 342, então, duas vezes um 71. Então, e quando vai chegando a eleição, quando falta 2, 3 meses, aí vem esses caras aí, que nem o Zé Renato, falar que quer pagar, ninguém receber, porque tem eleição. Mas 3 anos atrás, por que não pagou? Não vem pagando todos os meses? Você tá entendendo? É fácil. Muito boa conversa. Geleia, uma pergunta que eu quero jogar para o outro bloco é o seguinte: algumas pessoas contrárias à sua administração dizem que o senhor deu altos poderes ao Conselho Deliberativo, na pessoa do Zico. Você fez isso? Mas não responde agora. Daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, a resposta do Benevides Ferneda, o nosso querido Geleia, presidente da Águia do Vale. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, de Ciência e Tecnologia. Cá estamos com o Benevides Ferneda, que é o nosso querido Geleia. Bom, eu quero registrar também, o Geleia, a nossa audiência pulverizada por todo o Brasil, que estão acompanhando, já nos mandaram aqui os contatos. Olha, manda alô pra gente aqui, ó. O pessoal, os cientistas e os funcionários do INPE e do DCTA aqui de São José dos Campos, os técnicos do Semadem aqui no Parque Tecnológico, são todos torcedores da Águia. Bom, né? Manda um abraço para eles, pô. O CPTEC, lá em Cachoeira Paulista também, registrando audiência, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Formação Renato Archer, nos ouvindo também até lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Que bacana, hein? Em Alcântara, no Maranhão, nos ouvindo o centro de lançamento lá de Alcântara. E em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos lá do Rio Grande do Sul. E também aqui, registrando a audiência, a unidade regional do INPE, no Centro-Oeste Brasileiro, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá.
Já jogou lá? Já. Nós Então, ganhamos de 5-1 lá. Lá em Cuiabá? São José. Então o pessoal Nós estávamos disputando para subir para a Série A do Brasileiro. O pessoal do CPTEC, então, aí de Cuiabá, uma triste lembrança, mas um grande abraço aí que estão ouvindo aí o bate-papo com o Geleia e o Benevides Verneda. Bom, eu vou repetir a pergunta que te fiz no bloco anterior. Algumas pessoas contrárias, e nós também entrevistamos aqui, e também lá no outro programa da manhã, no Jornalismo da Manhã, elas dizem que o senhor deu altos poderes ao Conselho Deliberativo. Eu vou citar aqui uma pessoa do Conselho, que é o Zico. O senhor fez isso, deu poderes para que o Conselho Deliberativo, ou que o Zico mandasse e tomasse decisões dentro do São José? Não, o Zico ele é presidente do Conselho Deliberativo, eu sou presidente do clube executivo. O Zico ele tem mais força do que eu como executivo. O Zico ele pode reunir o conselho e me tirar a hora que ele quiser. E eu não posso tirar o Zico, você está entendendo? Ah, é assim? O Zico tem mais poder do que eu. Não tem nada de eu dar o poder para o Zico. O poder já é dele. O poder é do Conselho Deliberativo. Isso, o poder já é dele. Se eu fizer um contrato, assinar um contrato, eu tenho que avisar o Conselho Deliberativo. Eu não posso assinar um contrato com você aqui e esconder na minha gaveta. Você está entendendo? O Conselho tem que saber primeiro. Isto. Então, quantas pessoas são no Conselho? 8? No Conselho hoje tem 64. Mas 64. Quem participa mesmo sempre vai em reunião, é 15, é 20, 25. É um número, mas é o que representa todo o Conselho. Teve uns que morreu, então deu uma baixadinha de 64. Bom, o detalhe, então, fica aqui a pergunta. A resposta é essa. Você não deu poderes ao Conselho. Ele já tem o poder próprio. Quer dizer, o Conselho é que manda no presidente. Isto, é ele. Se ele quiser tirar eu fora, ele tira. A qualquer tempo. Qualquer tempo. Ele inventa um negócio lá e me tira e me caça. Pronto. E daí? E eu não posso caçar o presidente do Conselho. Ele pode fazer o que ele quiser contra eu e eu não posso tirar ele. Entendeu? Entendi, está esclarecido. É uma questão aí que muita gente fala, olha, o Geleia, ele fez um acerto lá com o Zico, me perdoe, o Benedito, né, que é o Zico, fez um acerto lá e o Zico que manda em tudo lá e faz esse acerto. Então, muito pelo contrário, o poder e é em qualquer clube? Qualquer clube. Não é só uma exceção no São José, não. É qualquer clube. O Conselho Deliberativo é quem manda no clube. É isso aí, é eles que mandam. Poxa vida, bem esclarecido. Olha, o mandato da atual diretoria termina agora, nessa semana, nesse mês de novembro. Não, de outubro. Já terminou, né? Agora, meu mandato já acabou. Agora tem que esperar a eleição para ver quem que vai ser o presidente do clube. Só que para ser presidente do clube vai sair no edital, Paulo. Uhum. Bom, depois nós vamos chegar lá, você vai fazer a pergunta e Olha, a gente vai chegar então, lá na trabalhista. É que eu vi na questão do site, é que o problema maior é a definição do quadro de participantes. Como fazer, o quadro societário, como é que ele está para poder discutir quem participa ou não das eleições? O grande patrono, né? Uhum. Os conselheiros, vitalício, pode-se participar, presidente do clube. Tem conselheiro vitalício, tem 22 conselheiros vitalícios. Parece que morreu 2, tem 20. Tem 20 conselheiros vitalícios. Esses daí podem participar de presidente, um conselho, algum conselheiro. E os grandes patronos que tem, se eu não me engano, 900 grandes patronos. 900? Por aí, Agora, e em relação aos sócios que queiram participar da eleição, como fazer para incluí-los nessa chamada? Esses que eram sócios, esses que são sócios, familiares, eles não pagaram 3 anos. O título já foi cassado. Não tem como. 6 meses já é cassado o título. Ah, então tem isso. Tem isso. Então eles não podem participar do clube. Mas chegar lá, o Zico vai rejeitar. É o Zico que... O conselho, né? O conselho vai rejeitar, falar, você não pagou, você não é sócio mais. E se houver a alegação de que não paguei porque não tinha quem recebesse, e daí? Tem sim, porque tem 2 sócios lá que ele paga o ano inteiro.
Ah, tem? Tem. Agora, é que nem eu falei para você, quando falta 3, 4 meses para a eleição, aí vem o pessoal querendo pagar uma só e ter anistia dos outros 3 anos. Não vai ter anistia, acabou. Não tem nada para oferecer no clube. Muito bem. Então, quem pode participar das eleições é o Conselho... O grande patrono, e o conselheiro vitalício. E os conselheiros vitalícios, que deve ter bastante gente. Tem. Bom, o Geleia, o senhor está com problemas com a Receita Federal também lá no São José. E a informação que eu recebo aqui é que o São José não declarou imposto de renda desde 2011. Nós estamos em 2016. Por que não declarou? Porque eu peguei o clube em 2013, né, no final de 2013. E o ex-presidente, que era de 2011, 2012, ele não fez declaração, não entregou na Receita. E eu não posso entregar a minha declaração porque as outras duas não estão na Receita. Então eu não posso colocar a minha declaração na Receita. A de 2013. Isso, eu não posso, porque falta 11 a 12. Inclusive, a Receita me cobrou hoje. Por coincidência, eles estão me cobrando. Eles querem que você apresente a de 2011 e a de 2012. Isso, aí vem a 13, né, que eu peguei no fim do ano, mas praticamente é eu que tenho. Apesar que não fui eu que participei do ano mas inteiro. Mas você não tem nenhum documento? Não tem documento. Já foi pedido na época para o contador não deu nada. Entendeu? O contador, que era da gestão anterior. E não foi cobrado direto, não deram nada, e o São José está na situação que está. O negócio os caras queriam acabar com o São José mesmo, não adianta, velho. Entendeu? Olha, então o problema da Receita Federal não é você está impedido de apresentar a declaração de imposto de renda, porque a Receita ela exige a de 2011. 2011, 2012 e 2013, que eu peguei em setembro, não sei nem o que se passou até setembro. Os 9 meses anteriores. Eu não tenho a contabilidade da anterior, não tem como eu fazer. E como resolver essa situação? Como resolver? Eu vou ter que ir lá na Receita, negociar e pagar a multa. Deles, da diretoria passada. Isso, e fazer a minha. Agora, eu estou sendo bastante crítico, porque eu ouvi muito as críticas em relação ao São José, e eu quero perguntar, até para satisfazer, né, a interrogação de quem nos remeteu a pergunta. Em relação às dívidas trabalhistas, elas continuam? O senhor fez, por exemplo, algum acordo com a Justiça? Porque o que se sabe é que o São José tinha muita dívida trabalhista, além da Receita. São José tinha 267 ações trabalhistas. 267? Esses dias eu paguei de 95. Esses dias eu paguei de 95, do ano de 95, com umas pessoas idosas que trabalhou no clube. Foi uma glória, então. Foi uma glória. Então, dessas 267, dá com 87 só, reclamações trabalhistas. Poxa vida, teve avanço então. Então fez. Agora o São José pode pegar o CND trabalhista. A juíza falou para mim que ela dá CND para mim. Porque foi o único presidente que reuniu todos os advogados, junto com o meu advogado, que é o Adilson, que é do clube, reuniu todos os advogados que o São José devia, e todos concordaram de eu pagar 20% de tudo que eu arrecadava. Então, dívidas... A última dívida paga foi de 95. Foi de pessoal, eu vim pagando desde 83, veio, cheguei no 95 já. Mas em 95 pagou todos? Todo mundo. Então, apenas dívida trabalhista a partir de 96? Isso, tem 87 hoje, reclamações trabalhistas. Então, a juíza me agradeceu muito, porque foi o único presidente que teve lá, reuniu todos os advogados, que São José deve, todos os advogados. E eu propus e eles aceitaram, junto com o meu advogado, que é o Adilson. Então a juíza aceitou, achou muito bacana meu gesto. E até hoje ela fala, você foi o único presidente que veio aqui, porque os outros, a gente mandava vir para cá, sumia. Você não, você veio de livre e espontânea vontade. Eu fui de livre e espontânea vontade. Compareceu em todas as audiências. Não teve revelia, não. E chegou lá e você ficou na mesa, por exemplo, com funcionários do clube que você nem conhecia?
Foi. Porque eu nem conhecia advogado, a maioria só estava advogado. E eles concordaram. Aí o que eu fiz? Aceitou, peguei um documento da trabalhista, fui na Federação Paulista de Futebol, liberei o dinheiro da federação. São José está com dinheiro liberado na federação hoje. Conseguiu? Conseguiu. O Reinaldo falou, pô, presidente, você foi o único presidente que conseguiu. Vários não conseguiu. É sabido mesmo que, mesmo com essa situação negativa que o São José passa, o São José está recebendo dinheiro da Federação Paulista. Agora, que mágica é essa? Mas eu quero que você me responda daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, no último bloco de hoje, e a conversa, se tivesse mais 2 horas de programa, teríamos assunto de sobra para isso. Então, olha, o São José está recebendo dinheiro da Federação Paulista de Futebol e somente o Zélia para explicar que mágica é essa, ele fala daqui a pouco, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Vai pelo céu do Brasil, vai nesse azul de anil, águia do vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Gol! Vai, campeão do meu Brasil. Vai pelo céu do Brasil, vai nesse azul de anil, águia do vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Fica aqui o nosso abraço ao Otávio Assis, que foi nosso entrevistado aqui. Gente boa, hein? Fez o hino do São José na Rua Rubião Júnior. Faz tempo que eu não vejo ele, rapaz. Tá firme aí. Tá firme? Tá firme. E um abraço para ele. Tá nos ouvindo. O Otávio Assis, se você não sabia, ele conta a história do hino do São José que ele fez na Rua Rubião Júnior. Andando lá e começou que bom, né? a fazer o hino lá. E é muito bonito o hino, né? Lindo. Acho que é um dos mais belos do futebol brasileiro, né? Ele foi feliz, o Assis foi feliz. Foi muito feliz. Otávio Assis que fez, inclusive num chamado do Jairo Carlos, e o presidente era o que foi deputado estadual na época. Laerte Pinto, né? E ganharia. Foi um excelente presidente. Foi também. Né? Quando eu cheguei, ele estava saindo. Então você não conviveu com ele? Só depois, assim, amizade. Nós éramos muito amigos. Mas ele como presidente, não. Bom, meu caro Benevides Ferneda Geleia, estamos falando do São José, que está prestes a mais uma eleição, numa situação onde que está sem estádio,
o Teatrão foi arrancado 70% da área do Teatrão. Está sem uma sede praticamente, não é? Está sem sede. Mas tem jeito ainda. Tem um grande elenco, jogadores valorosos e que precisam de trato. Trato, isso. Né? Ser lapidado. Qualquer jogador do São José hoje é o maior patrimônio. Mas você vê como o São José é bom. Teve um quarto zagueiro que foi para Portugal agora aí, 21 anos. Só que não era nosso, era do empresário que trouxe, que pagava ele. Mas o São José vai ter um dinheiro, talvez leve uns 6, 7 meses, como é transferência internacional, vai 5% São José recebe da FIFA. Da própria FIFA? Da FIFA, Então o próximo presidente já vai receber. Não sei quantos euros vai dar, não sei. Bom, estamos no último bloco, Geleia, e a pergunta eu vou repetir. Da situação negativa do São José, que é lamentável, mas mesmo assim você está recebendo o dinheiro da Federação Paulista. A pergunta do internauta é: que mágica é essa? Quando eu tive a reunião lá com a juíza, aí eu conversei com ela, falei para ela: doutora, não tem como a gente pegar o 100% lá da federação e mandar aqui para o fórum, vocês tiram 20% que eu negociei e vocês devolvem 80% para São José. Ela falou: está fechado. Ficou fechado. Então a federação, eu vou lá, assino documento na federação, liberando o dinheiro para o fórum. Aí o fórum tira os 20% e 80% vem para São José. Conseguiu? Consegui, graças a Deus. O próximo presidente vai ter dinheiro da federação. Agora, vamos lá. Esses 20%, esses 80%, gira em torno de quantos mil? O São José, esse ano aqui, recebeu 238 mil reais da federação. 20% ficou para lá e o resto... Para as custas trabalhistas. Isso. Aí nós demos um pouquinho a mais, porque o São José já tinha parado, para pagar mais ações trabalhistas, né? Você entendeu? Para poder ir pagando. Então, tá... O São José, ele é viável. Quer dizer, mais um pouquinho, se você tiver mais um mandato, você consegue colocar o time em campo? Eu conseguiria. Mais um mandato. Agora, por falar em mandato, e a gente está falando de São José, que o maior patrimônio são jogadores valorosos, foi já para jogar na Europa, saindo. Isso aí é motivo de divulgação. Quem é o jogador? Você lembra? O Ian. Que posição? Quarto zagueiro. Quarto zagueiro, jogando pelo São José. Pelo São José. E hoje joga no futebol... No Belenense, lá em Portugal. Foi para Portugal. Acho que é Belenense mesmo. Belenense, sim. Está jogando na Europa. Está na Europa, 21 anos. E ganhando em euro. Em euro. E quem saiu bem foi o empresário. O empresário acabou. E o São José só vai sair bem daqui 6 meses, quando a FIFA manda o dinheiro para o São José. O contrato de mais ou menos quanto? Dá para chutar ou não? O São José vai receber ou o que ele vai receber? Não, o que ele vai receber? O que ele vai receber lá? 10 mil euros. Questão de 40 mil 40 mil reais, Poxa vida. E o São José vai receber mais ou menos uns 20 mil euros. Daqui a 6 meses. É de 10 a 20 mil. Tá? Daqui a 6 meses ainda. Isto. Agora, isso é motivo, tinha que ser capa de jornal. Não é? Trazer, mandar até foto dele jogando ou marcando algum gol lá. Não é verdade? A gente vai ver se consegue. Quer dizer, não importa se era do empresário ou era do São José. Ou do São José. O importante é que ele era do São José, jogava aqui. Isto. Chorou aqui, sorriu aqui, e aqui veio toda a expectativa. Agora, enquanto o São José, dessa boa informação aí, dessa alegria do Ian, o resto... são muitas dificuldades, Geleia. E o futebol feminino? Como é que você gerencia o futebol super campeão? Porque o futebol feminino é campeão do mundo, campeão... Quais são os títulos do futebol feminino? Libertadores da América, Copa Brasil, Campeonato Paulista, foi campeão de tudo. Feminino. E como é que é esse gerenciamento? Como é que você faz? É a Secretaria de Esporte, né? O atleta cidadão. É um imposto que a prefeitura pega, se eu não me engano, das empresas, e a prefeitura dá desconto para as empresas, e esse dinheiro vai para pagar o futebol feminino e os meninos que tem lá no atleta cidadão.
que a prefeitura paga. É gerenciado pela prefeitura? Pela prefeitura. Quer dizer, então... Eu só assino, porque eu sou presidente do clube, mas se você perguntar para mim se fulano joga bem, joga mal, eu não vou poder te responder, porque nem participo. Todo o gerenciamento é feito pelo município. Isto, pelo município. Da mesma forma, poderia a prefeitura participar do futebol masculino e daria tão certo quanto o feminino? O masculino não dá porque é profissional, né? Então, o feminino não é? Não, é amador. Então, tudo que é amador, vôlei, basquete, a prefeitura pode bancar, fazer. Mas um futebol de alta qualidade como... Agora eu pergunto para você, futebol amador, o basquete. Eu sou a favor do basquete, não sou contra. Agora um jogador ganha 70 mil, é muito dinheiro. No amador? Não, é amador, então não é amador, é profissional. E o valor do salário é 70 mil reais? Tem jogador ganhava 70 mil. E até mais, né? Até mais. Bom, então aí uma questão de jurídica de tentar arrumar a situação para que o São José receba também da prefeitura o mesmo tratamento que as meninas. Está provado, então, que se o município participar, dá certo. O município participando, o prefeito indo nas indústrias e pegar um pouquinho de verba a cada empresa, investir no São José, o São José vai longe. Antigamente, na época do Laerte, a GM bancava um jogador, a Johnson bancava outro, eles pagavam o jogador. Hoje, o valor, falar em bancar, quem são os patrocinadores do São José, do masculino? Nenhum. Não tem nenhum? Nenhum. Nós tocamos sem patrocínio. É com ajuda de custo, com... Nada. Tem uns que ajudavam, por exemplo, uma padaria dava um pão, um exemplo. A Flor de Ipê? Não, era uma padaria aqui perto do Jardim da Paulista? Policlin, perto da Policlin aqui. Aqui? Perto da Policlin. Olha, eu gostaria de citar aqui. Bom, não sabemos qual é, mas... em frente ao Policlin. Tem uma padaria ali, muito boa. Tem, eles que forneciam pão pra gente. E só para ter o nome lá no estádio? Isso, aí tem uma empresa que dava gelo para nós, graças a Deus, que ajudou bastante. Tinha uma academia que os jogadores iam lá. Treinar. De graça, Teve alguns empresários pequenininhos que ajudou a gente. Quer dizer, isso, a força do São José é espalhada pela cidade. Tem empresários de boa intenção, mas pessoas do povo, por exemplo, costureira, massagista, como fazia? Então, isso é tudo pago, né? A gente paga. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que ter massagista, fisioterapeuta, né? Geleia. Lavadeira. Esse aí tem que pagar. Tem que pagar. Caramba. O São José está muito melhor hoje mesmo. Caiu de divisão, não é? Caiu. Está em qual posição? Quarta divisão. É a última. É a última divisão. É a quarta divisão. Infelizmente, né? Mas mesmo assim, caiu, mas não acabou. Graças a Deus que não acabou. Agora, o São José está muito melhor hoje, mesmo na quarta divisão, do que quando você pegou há 4 anos atrás? Qual a diferença? 4 anos atrás ele estava na segunda divisão, né? Era uma divisão boa, intermediária, dava renda, né? Mas ali eu peguei e também não tinha condições, porque não tinha dinheiro para tocar. As empresas que eu arrumei se afastou, até hoje eu não sei o motivo. Eu não posso nem falar aqui porque eu não sei. E era empresa forte. E no fim eu fiquei como mentiroso na cidade, né? Que não deu nada certo. Quer dizer, houve interferência de todo mundo para não deixar... De político. Para não deixar o São José subiar e voar. Isso. E você teve que enfrentar tudo isso. Isso, a intenção do político era acabar o São José, só que não acabou. Caímos, tudo bem, mas ele está respirando, não acabou. Agora, juridicamente, eu volto a perguntar, ele está melhor hoje do que há 4 anos atrás, mesmo caindo da segunda para a quarta divisão do futebol? 4 anos atrás, quando eu peguei, né? 3 anos atrás. 3 anos atrás. 3 anos atrás. Ele está melhor na justiça trabalhista, né? Que a gente foi pagando, fazendo acordo aqui e ali, melhorou bastante. Mas para o São José, em matéria de renda, de dinheiro da federação, caiu bastante. Foi pior, né? Foi pior? Foi pior. Em matéria de rendimento financeiro. Por falar em pior ou melhor, Geleia, Benevides Ferneda, falar com o presidente do São José. Você teve problemas trabalhistas aonde foi constatado que teve a sua assinatura falsificada para se aproveitar de dinheiro do São José? Teve. Teve? Teve. O Jurandir, que era treinador da Casa Soc, que eles trouxeram ele,
que ele ganhava R$1.000, que ele colocou no jornal que ganhava R$1.000. Ele fez um documento sem o timbre do São José, assinatura parecida com a minha. Ele colocou um salário de R$10.000 lá. Sendo que era 1.000. Sendo que ele ganhava 1.000 da empresa. São José não tinha nada a ver com isso aí. E eu provei para o juiz que a assinatura não era minha, que aquele contrato não foi feito por mim, mas a advogada, que é a Michele, que é a mulher do César Truco, não sei se você conhece, que é da Mancha, ela foi defensora do Jura. Você entendeu? Ela foi defensora do Jura. Ele contratou ela. E ela, ela sabia que o Jura era da empresa, porque ela acompanhou eu no São José. Ela acompanhou. O juiz conseguiu analisar aquela assinatura, provou que não era sua? Ele mandou, acho que é para Campinas, né? Para provar, e pediu que ele trouxesse a primeira via da cópia, onde que lá estava uma xerox, né? E até agora deu 10 dias para ele. Já faz um mês não apareceu. Então, São José ganhou. Deve ter ganho essa. Eu vou nas audiências. Você vai em todas? Vou na audiência. Muito bem. Meu caro Benevides Ferneda, o São José, então, tem mais uma eleição, mesmo do jeito que está, sem estádio, sem sede, sem uma divisão boa, mas é o time da paixão do joséense. Isso é verdade. Os joséenses, eles adoram o São José. Qual é a mensagem que você deixa para o torcedor da Águia e para o próximo presidente, que até poderá ser você? Eu desejo ao próximo presidente muita sorte para ele, que Deus acompanhe ele, e se ele fizer um pouquinho melhor do que eu fiz, eu vou agradecer muito ele, porque não foi fácil para mim. Você controlar uma dívida de 50 milhões e colocar um time para jogar, você colocar os bens, que nem o Pedro Lupe colocou a casa dele, o carro, no Fórum Trabalhista à disposição, porque se não pagava os 20%, a Fórum Trabalhista pegava meu apartamento, meu carro, a casa do Penelope e o carro do Penelope. Agora, o próximo presidente que entrar, ele vai ter que fazer um documento, que ele tem uma casa, e pôr tudo lá no Fórum Trabalhista. Porque se ele furar, eles vão tomar a casa dele. Então não é fácil do jeito que o nego está falando aí, não. Vai estar no edital do São José isso aí. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. E muito amor pelo clube. Então, e ele tem que pôr o dele lá e tirar os nossos que estão lá. Muito bem. Benevides Ferneda, Geleia, você que é desportista, presidente do São José, muito obrigado pelas suas explanações, explicações e pela entrevista aqui na Rádio CT. Muito obrigado. Eu quero agradecer a torcida da cidade de São José. As pessoas que me acompanham antigamente sabem como é que eu trabalho direitinho. Essas pessoas que chegaram agora, que são jovens, não sabem meu passado. Mas que o São José é um time forte, é um time do meu coração. E tenho certeza que esse São José ainda vai dar alegria. Só estruturar ele um pouquinho, o São José vai dar muita alegria, que é um time que não tem estrutura nenhuma, né? Sempre foi levado no peito. Mas agora tem que estruturar, né? Quem sabe o novo presidente do clube tem tudo isso aí. Bacana. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final, depois de uma entrevista esclarecedora dessa, ponto final em mais um Clique Jornal. Obrigado pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, os argumentos, a diretoria de argumentos da minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação e o engenheiro Gino Genaro, a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade. E até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.